Catecismo Católico da Crise na Igreja, por Padre Matias Galdron, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Capítulo 9. Os Sacramentos. O que é um sacramento? Um sacramento é um sinal sensível instituído por Jesus Cristo para nos comunicar a sua graça. Porque Cristo quis comunicar a sua graça por sinais sensíveis. Jesus Cristo ligou a sinais sensíveis a comunicação de sua graça, não sensível, pois levou em conta a natureza humana. Todo homem conhece, primeiramente, por seus 5 sentidos. Mesmo para aprender e para comunicar as realidades espirituais, o homem tem necessidade de sinais perceptíveis exteriormente. Os sacramentos são símbolos da graça. Os sacramentos são símbolos, mas não são apenas símbolos, operam realmente, na alma, o que manifestam por sinais exteriores. Podeis dar um exemplo dessa eficácia dos sacramentos? No batismo, a água derramada sobre a testa significa que a alma é purificada do pecado. Mas, ao mesmo tempo, o batismo realiza essa purificação da alma, dando-lhe a graça santificante. Faz do homem um filho de Deus. Quantos sacramentos Jesus Cristo instituiu? Jesus Cristo instituiu 7 sacramentos: o batismo, a crisma, a Eucaristia, a penitência, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio. Hoje, a maneira de conceber os sacramentos mudou? Na catequese moderna, os sacramentos são, raramente, considerados como causas eficazes da graça. Faz-se deles sinais que manifestam a redenção e o fato de que somos, de novo, agradáveis a Deus. Não se sabe mais muito bem se transmitem, realmente, a graça da redenção ou se apenas lembram o que já está operado em nós. Nessa concepção, o batismo, por exemplo, não tem por efeito libertar do pecado original e fazer-nos filhos de Deus. Seria apenas um sinal de que Deus nos perdoou os pecados em Cristo Jesus e de que nos é favorável de novo. Assim, o batismo não é mais necessário para transmitir a graça da redenção, visto que todos os homens já estão salvos. É a teoria da salvação universal. Quem, primeiramente, negou a eficácia dos sacramentos? Os protestantes foram os primeiros a negar a eficácia dos sacramentos. Viam nestes, geralmente, apenas meios de exprimir e de fortalecer a fé. Os modernistas, condenados por São Pio X, no início do século XX, sustentavam uma teoria similar. Viam, nos sacramentos, apenas uma expressão da fé e um meio de mantê-la. Os teólogos modernos negam, também, a eficácia dos sacramentos. O que Rahner diz sobre os sacramentos não parece muito diferente, embora em uma linguagem mais complicada. Quando a Igreja, em face de uma situação humana existencialmente decisiva, engaja-se ela mesma,
toda inteira, proclamando-se o sacramento fundamental e a resposta principal e vitoriosa de Deus para o mundo e para cada homem. Eis o que, em linguagem cristã, chamamos de sacramentos. Sobre a confissão, o mesmo Rahner escreveu: essa palavra de perdão de Deus em Jesus Cristo é prometida, de novo, pela Igreja, a cada um, de maneira especial, cada vez que alguém, tendo permanecido pecador mesmo depois do batismo e capaz de recair numa falta grave, confessa à Igreja, diante de seu representante, sua grande falta e sua miséria, ou mesmo, em certas circunstâncias, leva-as, diante de Deus e seu Cristo, na confissão coletiva de uma comunidade. Trata-se aqui das cerimônias penitenciais. Quando essa palavra de perdão divino é pronunciada por um representante autorizado da Igreja, depois da confissão de um batizado, essa ação da palavra de Deus, que opera o perdão, é chamada por nós de administração do sacramento da penitência. O que se destaca nesses textos de Rahner é, sobretudo, aqui, uma questão de compromisso e de promessa. Deus, em Jesus Cristo, comprometeu-se diante do mundo, e essa promessa é renovada, para com os homens, pela Igreja. Não é dito se algo é realmente operado no homem. Ademais, na citação acima, cerimônia penitencial e confissão são postas quase no mesmo plano. Enfim, parece, o sacerdote não perdoa os pecados, enquanto representante da Igreja, mas de Cristo, em nome de quem pronuncia a palavra de perdão. Rahner desenvolveu a Lures as mesmas ideias? Rahner não é sempre fácil de entender, mas se acham, em sua obra, sempre, as mesmas ideias. Lê-se, por exemplo, na palavra sacramento, no Lexicus Sacramentum Mundi, de que Rahner é coautor. Assim, os sacramentos se manifestam como símbolos reais, pessoais e atuais, fundados, por Deus, na criação, e formados, humanamente, na história da salvação, por meio do acontecimento de Cristo, derivando da Igreja, enquanto corpo de Cristo e primeiro sacramento, por meio dos quais, com outros gêneros de comunicação indispensáveis e cristiformes, se pode, e se deve, conhecer, compreender e experimentar quem é Deus e o que Ele é e será para o homem, para sua salvação, são sinais para a divina aceitação e reabilitação de todo homem, na sua condição pessoal física, com seu mundo material e mental, mas por meio dos quais, o homem assim agraciado pode se realizar na Igreja, em vista de Deus Pai graças à sua palavra na vida eterna do Espírito Santo. O que essa passagem significa? Sob essa verborragia, encontra-se a ideia de que os sacramentos são símbolos, com cuja ajuda, o homem deve reconhecer e experimentar que é, de novo, agradável a Deus. Quanto a saber se os sacramentos operam, realmente, esse retorno à graça com Deus, isso não é precisado. Mas, fica suficientemente duvidoso, já que os sacramentos são apenas intermediários dentre outros. Os sacramentos são celebrações comunitárias. É verdade que o cristianismo tem um caráter comunitário. Os cristãos, membros do corpo místico de Cristo, estão, a esse título, intimamente unidos entre si. Do fato de que os sacramentos nos inserem no corpo de Cristo e unem-nos sempre mais intimamente a Ele, estimulam também a comunhão entre cristãos.
Mas, o efeito principal é, primeiramente, a união com Cristo, de que decorre a união dos cristãos entre si. Ora, essa ordem é, com frequência, invertida hoje em dia. Considera-se, primeiro, os sacramentos como celebrações comunitárias que, enquanto comunitárias, favorecem a união dos homens com Deus. Dir-se-á, por exemplo, que o efeito principal do batismo é a recepção do batizado na comunidade paroquial, o que é falso. Essas novas teorias estão muito difundidas. Lê-se, com surpresa, sob a pluma do cardeal Ratzinger, a concepção dos sacramentos como instrumentos de graça que eu recebo, a título de remédios sobrenaturais a fim de, por assim dizer, assegurar, unicamente, minha saúde eterna pessoal, constitui o desprezo por excelência em matéria sacramental. Em que essa frase do cardeal Ratzinger é surpreendente. Essa frase é surpreendente, porque os sacramentos são, e muito bem, remédios sobrenaturais destinados à nossa cura e à nossa saúde espirituais, embora não sob aquela forma caricatural. Mas o deboche é sempre o meio mais fácil de apresentar alguma coisa sob um ângulo desfavorável, quando faltam argumentos de verdade. O cardeal Ratzinger tem, pois, uma falsa concepção dos sacramentos. O cardeal Ratzinger insiste muito sobre o caráter comunitário dos sacramentos, como mostram as seguintes citações. A unidade com Deus está ligada à nossa própria unidade e se realiza por esta. A graça é a sempre realização de unidade. O sacramento, como rito litúrgico, é sempre obra comunitária. O sacramento é, por assim dizer, a marca cristã da festa, aquela capacidade de alegria que provém da comunidade e dos poderes de que esta está investida. Essas passagens são contestáveis? A ênfase está falsamente deslocada, pois se faz, da consequência, elemento principal. A união dos cristãos entre si, a alegria da fé e da salvação, etc. São as consequências e não a essência da graça que une a Deus. A Igreja pode suprimir ou acrescentar sacramentos. Os 7 sacramentos foram instituídos pelo próprio Cristo Jesus. A Igreja não tem, pois, o poder, nem de suprimir, nem de acrescentar novos. Está vinculada à ordem de Cristo. Foram suprimidos ou acrescentados sacramentos depois de Vaticano II. Sem ter sido, explicitamente, supresso, pode-se dizer que o sacramento da confissão está quase morto, na prática, em numerosas partes da Igreja. E por outro lado, sem o apresentar como sacramento explicitamente, alguns introduziram, na Igreja, o rito pentecostal da efusão no Espírito, o batismo no Espírito, que é dado pela imposição das mãos e que se assemelha, estranhamente, a um 8º sacramento. O sacramento da penitência não é, hoje, administrado, sob forma de cerimônias penitenciais? A cerimônia penitencial que pretende, em muitos lugares, substituir a confissão não é idêntica ao sacramento. Essa cerimônia não tem o poder de perdoar os pecados, em particular os pecados mortais.
Porque as absolvições coletivas dadas nas cerimônias penitenciais não podem perdoar os pecados mortais. O Concílio de Trento definiu, solenemente, que é necessário confessar, em detalhe, os pecados mortais cometidos depois do batismo, para poder receber a absolvição quanto aos mesmos, e que essa obrigação vem do próprio Deus. A Igreja não pode, pois, mudá-la. Se alguém disser que, no sacramento da penitência, para obter a remissão dos pecados, não é necessário, por direito divino, confessar todos e cada um dos pecados mortais, seja anátema. Nunca pode ser dada, de modo coletivo, a absolvição. Essa absolvição coletiva só é possível em casos de necessidade grave. Aqueles que a recebem apenas obteriam a remissão de seus pecados, na medida em que estivessem prontos a confessar, individualmente, seus pecados a um sacerdote, se o pudessem. E, por essa razão, permanecerão obrigados a fazê-lo se escaparem do perigo que justificou a absolvição coletiva. Quais são os casos de grave necessidade que justificam a absolvição coletiva? Os casos de grave necessidade que justificam a absolvição coletiva são, principalmente, os perigos de morte iminente. Num navio que afunda, por exemplo, ou num campo de batalha. Durante a Segunda Guerra Mundial, referindo-se às desgraças da época. Deportados e prisioneiros privados de sacerdotes. A Sagrada Penitenciária permitiu dar a absolvição coletiva a multidões que, sem que fosse por sua culpa, arriscariam, sem isso, de ficar por muito tempo. E, pois, de morrer. Sem sacramentos. As atuais cerimônias penitenciais não são uma simples extensão dessa permissão dada em 1944. As absolvições coletivas só podem ser válidas nos casos de grave e urgente necessidade, quando a confissão individual é realmente impossível. Apenas a necessidade pode, com efeito, dispensar de um mandamento divino. Ora, é flagrante que as atuais cerimônias penitenciais não entram nesses casos de necessidade. Na nota de 25 de março de 1944, de que acabamos de falar, a Sagrada Penitenciária lembrava, ademais, o ensinamento já dado por Inocêncio XI, em 1679, a simples afluência de fiéis. Quando de uma festa, por exemplo, não teria o condão de autorizar dar absolvição a penitentes que não tivessem se confessado individualmente, nem mesmo aos que tivessem se confessado pela metade. De onde vem essa necessidade de confessar as faltas para obter seu perdão? Para evitar que os homens tratassem os pecados brandamente, e por lhes permitir receber os conselhos apropriados. Nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu, como juízes e médicos das almas, os sacerdotes. Evangelho segundo São João 20, 22 a 23. É necessário, para obter a absolvição, vir manifestar-lhes o estado da alma. As cerimônias penitenciais não podem, ao menos, perdoar os pecados veniais, enquanto convidam aqueles que cometeram pecados mortais a vir confessá-los, individualmente, a um sacerdote. Esse convite a vir confessar, em privado, os pecados especialmente graves, terá, necessariamente, um efeito dissuasivo. Depois de tal anúncio,
quem terá ainda a coragem de vir se ajoelhar no confessionário, manifestando assim aos olhos de todos que cometeu faltas particularmente pesadas? Quais são as consequências dessas novas cerimônias penitenciais? Pode-se temer que numerosos católicos permaneçam em estado de pecado mortal e corram o perigo de se perderem eternamente. De onde vem esse desamor geral pela confissão? O desamor geral pela confissão vem, em grande parte, de que os católicos não têm mais, hoje, o senso do pecado. Porque os católicos não têm mais o senso do pecado. Os católicos não têm mais o senso do pecado, porque, bem frequentemente, seus próprios sacerdotes e seus próprios bispos não o têm mais. Em vez de denunciarem a gravidade das ofensas a Deus, de pregarem a penitência e de encorajarem a fuga das ocasiões perigosas, reduzem tudo ao nível humano. Só contam os atentados à dignidade humana. Negligenciam a justiça de Deus, minimizam as consequências do pecado e esquecem-se da necessidade de repará-lo. Podeis dar um exemplo da maneira como certos sacerdotes e bispos destroem o senso do pecado? Numa reunião do Conselho de Decanos de Langen, em Halle, em 17 de outubro de 1983, o cônego Bert Bauer fez uma conferência sobre o tema pecado e perdão. Afirmava notadamente: abusou-se da noção de pecado mortal. Fez-se, de bagatelas, pecados mortais. O pecado mortal não é o caso normal. Sobre a questão da frequência do pecado mortal, um teólogo bem conhecido respondeu que cometia um por dia em Paris e um de tempos em tempos na nossa diocese. O sacramento da penitência foi, expressamente, atacado? Na mesma conferência, o cônego Bauer declarou que o chamado à penitência e à conversão não tinha para Jesus um papel central. Que Jesus não havia instituído, expressamente, o sacramento da penitência, embora duas passagens do Novo Testamento o fizessem crer. Que o texto do Evangelho de São João, tradicionalmente, entendido como a instituição do sacramento da penitência, os pecados serão perdoados àqueles a quem perdoardes. Evangelho segundo São João 20,23. Se referia, sim, ao batismo. Qual é o ensinamento da Igreja sobre todos esses pontos? Eis as condenações trazidas pelo Concílio de Trento. Se alguém disser que, na Igreja Católica, a penitência não é, verdadeira e propriamente, um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, para reconciliar os fiéis com Deus, cada vez que caírem no pecado depois do batismo, seja anátema. Se alguém, confundindo os sacramentos, disser que o sacramento da penitência é o sacramento mesmo do batismo, como se esses dois sacramentos não fossem distintos, seja anátema. Se alguém disser que estas palavras de nosso Senhor, recebei o Espírito Santo, os pecados serão perdoados a quem os perdoardes, e retidos a quem os retiverdes. Evangelho segundo São João 20:22. Não devem ser entendidas como poder de perdoar e de reter os pecados no sacramento da penitência, seja anátema. O que é o rito da efusão do Espírito? O rito da efusão do Espírito. O batismo no Espírito.
Era, originalmente, a marca distintiva de uma seita protestante, a dos pentecostais. E uma imposição de mãos, feita com o objetivo de dar uma experiência sensível do Espírito Santo e uma participação nos carismas dos primeiros cristãos, particularmente, no falar em línguas. De onde vem esse rito pentecostal? O pentecostalismo nasceu na noite entre 31 de dezembro de 1900 e 1 de janeiro de 1901, em Topeka, no Kansas. Na esperança de reencontrar os carismas dos apóstolos, sobretudo falar em línguas, o pastor metodista Charles Parham, 1873 a 1929, impôs as mãos sobre uma moça chamada Agnes Osman. Esta se pôs, logo, a falar em uma língua desconhecida, que um oriundo da região da Boêmia reconheceu, no dia seguinte, como sua língua materna. A experiência se espalhou nos dias seguintes, e o pastor Parham partiu a pregar sua descoberta. Perseguido mais tarde por questão de costumes, acusavam-no de homossexualismo. O pastor Parham foi clapsado por alguns de seus discípulos, com Irion Seymour, 1873 a 1929. Como se espalhou o novo rito pentecostal? Os pentecostais foram, primeiro, rejeitados, mesmo pelos protestantes. Chamavam-nos de trêmulos por causa de suas contorções, os rolantes. Alguns rolavam no chão durante o culto. Criaram suas próprias igrejas e organizaram-se em círculos muito fechados. Foi somente a partir dos anos 30, na Europa, e, dos anos 50, nos Estados Unidos, que seu rito saiu das igrejas estritamente pentecostais, para penetrar em todas as denominações protestantes. O pastor David Du Plessis, 1905 a 1987, foi o principal artifício dessa difusão ecumênica do batismo no Espírito. No fim do século XX, contavam-se, no mundo, cerca de 100 milhões de pentecostalistas. Existem precedentes do fenômeno pentecostal? O rito propriamente dito do batismo no Espírito é novo, mas as seitas heréticas conheceram, regularmente, fenômenos análogos no curso das eras. No fim do século XVII, uma onda de pietismo agitava assim os camisardes protestantes do sul da França. Afirmava-se sentir o Espírito Santo, exprimia-se em línguas, chorava-se copiosamente. As mesmas excentricidades se encontram, a partir de 1731, em Paris, no cemitério de Saint-Médard, sobre a tumba de um diácono jansenista, convulsões frenéticas atingindo turbas inteiras, êxtases, discursos em línguas desconhecidas, profecias, etc. Como se pode explicar esse gênero de fenômenos? Esses fenômenos estranhos podem, em parte, ser explicados, de modo natural. Histeria descontrolada, exaltação psíquica mórbida, alucinações. Mas é verossímil que o diabo nelas intervenha com frequência. O fato de se exprimir em línguas nunca aprendidas antes é sinal de possessão diabólica indicada pelo ritual tradicional dos exorcismos. Pessoas que invocam o nome de Cristo com um tal fervor podem, realmente, ser manipuladas pelo diabo? Nosso Senhor mesmo disse: guardai-vos dos falsos profetas.
Não são todos os que me dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em vosso nome que profetizamos? Não foi em vosso nome que expulsamos os demônios? E não fizemos em vosso nome muitos milagres? Então eu lhes direi em alta voz: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários da iniquidade. Evangelho segundo São Mateus 7:15-23. Como o rito pentecostal penetrou na Igreja Católica. O rito pentecostal da efusão do Espírito foi difundido na Igreja pelos católicos ditos carismáticos. A renovação carismática pode ser definida como o ramo católico do corrente pentecostalismo. Qual é a origem do carismatismo católico? O carismatismo católico nasceu, nos Estados Unidos, em Pittsburgh, Pensilvânia, em 20 de fevereiro de 1967, dia em que 2 católicos da Universidade de Duquesne receberam a imposição das mãos, em um grupo de oração dirigido por uma presbiteriana, e começaram a falar em línguas. Utilizaram, em seguida, o mesmo rito para transmitir a outros católicos os poderes assim recebidos. Em 18 de fevereiro de 1972, um engenheiro, retomando dos Estados Unidos, transmitiu a efusão do Espírito a Pierre Gorsat, que fundou, em 1973, a Comunidade Emmanuel, principal comunidade carismática francesa. Qual foi o efeito do rito pentecostal sobre os primeiros católicos que o receberam? A imposição das mãos produziu sobre os estudantes católicos da Universidade de Duquesne os mesmos efeitos bizarros que sobre os protestantes. Um dos 2 contou: minha alegria era tão grande que não podia fazer nada além de rir, estendido por terra. Um outro: o sentimento que eu tinha da presença de Deus era tão forte que me recordo de ter ficado sentado uma meia hora na capela, rindo de alegria no pensamento do amor de Deus. Um terceiro: desde que me impuseram as mãos, pareceu-me que todo o meu peito iria estourar. Meus lábios começaram a tremer e meu espírito a girar em turbilhão. Depois, eu sorria beatamente, não podia me impedir de fazer isso. O que manifestam essas reações? Essas reações chocantes revelam uma intervenção demoníaca. Enquanto que o Espírito Santo faz reinar a ordem e a discrição, o espírito demoníaco, mesmo quando se disfarça em anjo de luz, traz-se, geralmente, por alguma manifestação grotesca. O demônio pode, então, inflamar as almas de amor a Deus? O demônio não pode inflamar as almas de amor a Deus, mas pode dar essa impressão àqueles que querem sentir demais a ação da graça. Não é necessário mais para permitir ao diabo fazer-lhes ver falsas luzes ou escutar falsas melodias. E espalhar um fogo ou um calor extraordinário dentro de seu peito, de suas costas, de seus rins ou de seus membros. Entretanto, em meio a todas essas coisas fantasmagóricas, imaginam, erroneamente, conservarem no repouso a lembrança de Deus, sem serem detidos por nenhum pensamento vão.
E tem razão sobre esse ponto, em certo sentido, pois estão tão mergulhados no erro que as vaidades não os podem tentar. E por quê? Porque esse mesmo demônio que procuraria excitar neles pensamentos vãos, se estivessem no bom caminho, é o principal agente da obra que executam. Adivinhas bem que ele não se faz obstáculo a si mesmo. Evita bem de lhes tirar a lembrança de Deus, temendo o que suspeitem da verdade. Acham-se alertas análogos nos escritos dos santos. São Vicente Ferreira ensina, no seu tratado de vida espiritual: aqueles que querem viver na vontade de Deus não devem desejar obter revelações ou sentimentos sobrenaturais que superem o estado ordinário daqueles que têm, por Deus, um temor e um amor muito sinceros. Pois, um semelhante desejo só pode vir de um fundo de orgulho e de presunção, de uma curiosidade vã em relação a Deus ou de uma fé muito frágil. A graça de Deus abandona a alma tomada por esse desejo e deixa cair nessas ilusões e nessas tentações do diabo, que a seduzem visões e em revelações enganosas. É desse modo que o demônio semeia a maior parte das tentações espirituais de nosso tempo e que as enraiza nos corações daqueles que são os precursores do Anticristo. Esse texto de São Vicente se aplica ao pentecostalismo e ao carismatismo. É precisamente na intenção de falar em línguas que Agnésio Osman pediu ao pastor Param para lhe impor as mãos. Foi também para se beneficiarem de carismas extraordinários manifestados pelos pentecostais que os católicos de Pittsburgh lhes pediram essa mesma imposição das mãos. A renovação carismática não realiza um certo bem, trazendo de volta ao catolicismo um certo número de almas e mantendo a piedade em outras? O demônio, que enxerga a longo prazo, sabe perder um pouco para ganhar muito. É o ensinamento da bem-aventurada Maria da Encarnação. Os êxtases, as visões e as revelações não são de jeito nenhum argumento em conteste da permanência ou da assistência de Deus em uma alma. Quantos se viram que foram enganados com esses tipos de visões? Embora tenham sido a causa da conversão ou mesmo da salvação de algumas almas, é um estratagema do espírito maligno que fica contente em perder um pouco para ganhar muito. Qual vantagem o demônio pode encontrar nessas manifestações de piedade? O pentecostalismo não apenas despertou e revitalizou um protestantismo moribundo que arriscava deixar o campo livre para a Igreja Católica, mas lhe permitiu, hoje em dia, conquistar, progressivamente, a América Latina. O demônio nisso encontrou vantagens evidentes. Do mesmo modo, o carismatismo católico perpetua, no próprio seio da Igreja, erros que a destroem. O carismatismo não se opõe à dessacralização pós-conciliar? É precisamente porque reage contra certos excessos que o carismatismo atrai católicos perplexos com a crise, mas para reconduzi-los aos erros conciliares. Do mesmo modo que o pentecostalismo reconduziu ao protestantismo aqueles que seu excessivo rigorismo fazia fugir em massa. Podeis dar um exemplo? A comunidade Emmanuel reintroduziu, em vários lugares, a adoração ao Santíssimo Sacramento, o terço, a confissão, etc. Essas devoções conservadoras fizeram cair muitos católicos desorientados.
Mas esse conservadorismo serve, sobretudo, para conservar as novidades conciliares. Quem poderia negar que as teatralidades sentimentais de que os carismáticos têm os segredos são as principais muletas que ainda sustentam a nova liturgia? Qual é o nexo entre Vaticano II e o carismatismo? Vaticano II é plenamente responsável pela introdução do rito pentecostal no seio do catolicismo. Não somente porque João 23 queria, no concílio, um novo Pentecostes, ou porque o pastor pentecostalista Davi du Plessis, que havia tão eficazmente trabalhado na infiltração do batismo no Espírito em todas as confissões protestantes, tivesse sido convidado ao concílio como observador. Deve-se a ele a introdução de algumas passagens sobre os carismas nos textos conciliares. Mas, sobretudo, porque foi o decreto de Vaticano II sobre o ecumenismo, Unitatis Redintegratio, que levou os católicos da Universidade de Duquesne ao batismo no Espírito. Como esse decreto pode conduzir católicos ao batismo no Espírito? Falando das comunidades separadas da Igreja Católica, o decreto Unitatis Redintegratio afirma que o Espírito de Cristo não recusa se servir delas como meios de salvação. Diz também que tudo o que é realizado pela graça do Espírito Santo nos irmãos separados pode contribuir para nossa edificação. Essas passagens foram decisivas para os católicos da Universidade de Duquesne pedirem, aos protestantes, a imposição das mãos, em 20 de fevereiro de 1967. Como o carismatismo favorece os erros de Vaticano II? O carismatismo contribui, como o Vaticano II. Primeiro, para estimular um falso ecumenismo. O carismatismo nasceu ecumenista. Segundo, para confundir, em todos os domínios, a ordem da natureza e da graça. Terceiro, para enfraquecer a autoridade hierárquica querida por Deus. Quarto, para esquecer toda a parte ascética da vida espiritual. Como o carismatismo contribui para confundir natureza e graça? Querer sentir a ação da graça, disse não sensível, é expor-se a confundir fé e sentimento religioso, assim como os modernistas. Mas também inspiração divina e imaginação, esperança teologal e otimismo, vida da graça e bem-estar psicológico. A psicologia ocupa, ademais, um lugar muito grande nas comunidades carismáticas. O que se pode dizer, em definitivo, do rito da efusão do Espírito? Os próprios carismáticos não sabem muito bem como explicar o rito de efusão do Espírito. Não pode ser um sacramento, já que Jesus Cristo só instituiu 7. Veio nele, pois, um caminho de conversão, uma reativação dos sacramentos do batismo e da crisma, ou mesmo uma experiência espiritual. Mas nenhuma dessas explicações dá conta da eficácia de um rito que parece agir por si mesmo, como um sacramento. Pode-se, realmente, comparar essa efusão do Espírito com um sacramento? Ao vincular efeitos espirituais a um rito determinado, a efusão do Espírito se assemelha aos sacramentos. Mas estes transmitem uma graça não sensível. Deixam-nos na ordem da fé.
enquanto que esse rito pretende fazer sentir a ação de Deus. Pode-se, então, defini-lo como uma caricatura de sacramento que transmite, não a graça de Deus, mas a ilusão sensível dessa graça. Sabe-se que o demônio tem o poder de criar essa ilusão naqueles que procuram experimentar, de modo sensível, a ação divina. É preciso considerar, então, os carismáticos como possuídos pelo demônio. Todos aqueles que recebem a efusão do Espírito não são, só por esse fato, possuídos pelo demônio, nem mesmo, necessariamente, culpados de pecado mortal, por causa de uma certa ignorância do que fazem. Mas se abrem, assim mesmo, para uma influência diabólica que os coloca na ilusão, que arrisca falsificar sua vida espiritual e cegá-los tanto para a crise na igreja, quanto sobre seu dever de estado pessoal. Alguns abandonam completamente a vida cristã quando, alguns anos depois, as miragens desaparecem. É necessário atribuir ao demônio as curas e prodígios operados pelos carismáticos? O demônio não pode fazer milagres no sentido estrito, que manifestem um poder absoluto sobre a natureza, mas sim prodígios, que utilizam as leis da natureza de modo particularmente engenhoso. Ora, não se acham milagres patentes entre os carismáticos. Eles mesmos reconhecem que um bom número de curas, efetuadas no curso de suas reuniões, não duram. Ademais, as declamações em línguas desconhecidas proferidas em certas reuniões carismáticas foram, por vezes, identificadas como blasfêmias por pessoas que conheciam essas línguas e estavam presentes por acaso. A Igreja pode mudar o rito dos sacramentos? A Igreja não pode tocar na essência dos sacramentos, isto é, no que é absolutamente necessário para sua validade. Pode modificar os ritos acidentais, mas isso deve ser feito com a finalidade de exprimir mais claramente a essência dos sacramentos e de facilitar sua digna recepção. Porque a Igreja não pode tocar na essência dos sacramentos. Pio XII explica: a esses sacramentos instituídos por Cristo Nosso Senhor, a Igreja, no curso dos séculos, não substituiu por outros sacramentos, e não o podia fazer, pois, segundo a expressão do Concílio de Trento, os 7 sacramentos da Lei Nova foram todos instituídos por Cristo Nosso Senhor, e a Igreja não tem poder sobre a substância dos sacramentos. Substantia sacramentorum, isto é, sobre aquilo que, conforme o testemunho das fontes da revelação divina, o próprio Cristo ordenou manter no sinal sacramental. Com que objetivo a Igreja pode modificar os ritos acidentais? O Concílio de Trento declarou: na administração dos sacramentos, e sem tocar em sua substância, a Igreja sempre teve o poder de estabelecer ou de modificar o que julgasse convir melhor à utilidade daqueles que os recebem e ao respeito aos próprios sacramentos, conforme a diversidade das coisas, dos tempos e dos lugares. Quais são os sacramentos cujos ritos foram modificados desde Vaticano II? Todos os sacramentos foram modificados em seguida a Vaticano II. Há, pois, um novo rito de ordenação. 1968. Uma missa nova. 1969. Um novo batismo. 1969. Um novo matrimônio.
1969. Uma nova crisma, 1971. Uma nova extrema-unção, 1972. Uma nova confissão, 1973. Como há, ademais, um novo breviário, 1970. Um novo calendário, 1969. Novos óleos santos, 1970. Um novo direito canônico, 1983. Uma nova via sacra, 1991. Um novo catecismo, 1992. Um novo rito de exorcismo, 1998. Um novo martirológio, 2001. E um novo rosário, 2002. Sem contar a nova evangelização ou, na França, o novo Pai Nosso, o novo Credo, em que se substituiu a expressão consubstancial ao Pai por de mesma natureza que o Pai. O novo Régio Stoe, Mari, Lit. Alegrai-vos, Maria, etc. Vaticano II fez novas todas as coisas, como que para fundar uma nova religião. Os novos ritos exprimem melhor a essência dos sacramentos. Longe de fazerem compreender melhor a ação sacramental e de facilitar a digna recepção dos sacramentos, os novos ritos fazem o completo inverso, relativizam as verdades de fé, banalizam o mistério, enfraquecem o respeito devido aos sacramentos. As deficiências dos novos ritos afetam todos os sacramentos. As deficiências dos novos ritos afetam não somente todos os sacramentos, mais ou menos conforme o caso, mas também outras cerimônias como os funerais ou os exorcismos, que não são sacramentos, mas sacramentais. Para não ser longo demais, nós nos contentaremos com 4 exemplos. Primeiro, o novo rito do batismo. Segundo, o novo rito da extrema-unção. Terceiro, o novo rito do exorcismo. Quarto, o novo rito dos funerais. Quais foram as modificações trazidas pelo novo ritual do batismo? O novo ritual atenua o que evoca os efeitos sobrenaturais do sacramento, suprime vários ritos preparatórios ao batismo, notadamente o triplo exorcismo, que arranca, com autoridade, a criança da influência de Satã. Porque o batismo tem necessidade de ritos preparatórios. Quem quer que queira realizar sabiamente uma obra, começa por eliminar os obstáculos que se opõem à mesma. Diz Santo Tomás, que cita Jeremias, não semear entre espinhos. Grandes transformações requerem grandes preparações. É por isso que os catecúmenos dos primeiros séculos não eram somente instruídos sobre o credo, mas submetidos a um tempo de provas e toda uma série de ritos e de exorcismos, de acordo com seu progresso. Tudo isso sobreviveu no ritual tradicional do batismo. Os ritos preparatórios ao batismo têm uma eficácia própria ou só fazem significar o que o batismo realiza de toda maneira? Vários ritos preparatórios ao batismo, sobretudo os exorcismos, têm uma eficácia própria, distinta da do batismo propriamente dito. É necessário, pois, diz Santo Tomás, administrá-los depois àqueles que, batizados de urgência, não os puderam receber. Qual é a eficácia própria dos ritos preparatórios ao batismo?
Os ritos preparatórios eliminam os obstáculos ao pleno efeito do batismo. Primeiro, obstáculo externo, o demônio, que possui um certo poder sobre a natureza. Segundo, obstáculo interno, a resistência oposta às realidades da salvação pela sensibilidade desregrada. Os sentidos estão como que fechados ao sobrenatural. Quais são os ritos que eliminam esses dois obstáculos? O rito do sopro. Com a ordem, saia desta criança, espírito impuro, e cede lugar ao Espírito Santo Paráclito. E os dois outros exorcismos solenes, que ordenam ao demônio não apenas sair, mas de se afastar do futuro batizado. Afastam, eficazmente, os maus espíritos. Os ritos do sal, sobre a língua, da saliva, sobre as narinas e as orelhas, da imposição das mãos, sobre a cabeça, e dos sinais da cruz, sobre a testa e sobre o peito, contribuem para tornar receptivo aos mistérios da salvação. Que ritos o novo ritual do batismo suprimiu? No novo ritual, o sacerdote não usa a estola roxa para acolher o futuro batizado na porta da igreja. Omite o rito do sopro, os dois outros exorcismos e o rito do sal. Não renova o gesto de Nosso Senhor ao ter curado o surdo-mudo pela saliva, dizendo-lhe peta. O que significa a acolhida com estola roxa, na entrada da igreja? Essa acolhida manifesta que o não batizado não pode entrar na casa de Deus, sem se purificar de seus pecados. Mas, em nossa era de ecumenismo e de salvação universal, não se quer mais ouvir falar de nada disso. O que significa o rito do sal? O sal, símbolo da sabedoria, vem proteger nossa natureza da corrupção do pecado, dando-lhe o gosto pelas realidades sobrenaturais. Mas esse simbolismo requer o espírito de fé. Os inovadores, pois, eliminaram-no. O que significa o epeta que acompanha a imposição de saliva? Epeta significa, abre-te. Esse rito ajuda a perceber o bom odor de Jesus Cristo e a abrir as orelhas da alma ao ensinamento da fé. Ensinamento recebido pelo ouvido, diz São Paulo, isto é, por um ensinamento exterior. Mas para os modernistas, as verdades de fé provêm, ao contrário, das profundezas da consciência. Que outras mudanças sofreu o batismo no novo ritual? Em vez de se dirigir, através do padrinho, ao futuro batizado, diz o nome do que está sendo batizado. O que pedis à Igreja de Deus? Repetesse o nome. Renuncias a Satanás? Repetesse o nome. Queres ser batizado? O novo ritual dirige as perguntas aos pais. O que pedis para? Repetesse o nome. A Igreja de Deus? Esse modo de se dirigir aos pais não é mais conforme à realidade? Se o recém-nascido não coloca nenhum ato voluntário ao receber o batismo, a orientação de sua vontade é, todavia, mudada pelo sacramento. Sua alma adquire as disposições morais de alguém que se teria afastado, voluntariamente, do pecado, para aderir a Jesus Cristo. Nesse sentido, tudo que o padrinho diz em nome do afilhado se realiza na alma da criança.
Do mesmo modo que esta havia realmente contraído o estado de alguém que se havia afastado de Deus, sem, todavia, ter cometido pessoalmente o ato do pecado original. E essa mudança sobrenatural e misteriosa que a igreja manifesta, ao fazer falar o padrinho em nome do batizado. O novo ritual decai dessa visão profundamente sobrenatural para uma visão bem superficial. Podeis dar um último exemplo das mudanças trazidas ao batismo? No rito tradicional, o sacerdote faz o sinal da cruz sobre a testa e sobre o peito da criança, dizendo: recebei o sinal da cruz sobre a vossa testa. Faz sinal da cruz. E em vosso coração, faz sinal da cruz. O acolherei a fé e seus ensinamentos divinos, e vivei de tal maneira que possais, doravante, ser o templo de Deus. No novo rito, a cruz só está na testa, e o sacerdote declama o nome. A comunidade cristã te acolhe com uma grande alegria. Em seu nome, eu te marco com a cruz, que é o sinal de Cristo, nosso Salvador. E vós, seus pais, vós ou vós marcareis, depois de mim, com este mesmo sinal. O que manifesta esse último exemplo? Esse último exemplo manifesta sempre a mesma tendência a enfraquecer a expressão das realidades sobrenaturais que o sacramento produz na alma, para insistir sobre os aspectos superficiais da cerimônia. Aqui, a alegria da comunidade que acolhe um novo membro. O ritual da extrema-unção foi também desarrumado? No rito tradicional da extrema-unção, os 5 sentidos eram ungidos pelo sacerdote, que pede a Deus, ao mesmo tempo, que se digne a perdoar os pecados cometidos através desses sentidos. Por esta santa unção e por sua muito suave misericórdia, que o Senhor te perdoe os pecados que tu cometeste pela vista, pelo ouvido, pela palavra, etc. Essa ação simbólica foi destruída no novo rito. Como o novo rito da extrema-unção destrói o simbolismo? O novo rito se contenta com a unção da testa e das mãos. As palavras sacramentais somente falam do pecado de maneira geral. Quais outras mudanças sofreu a extrema-unção no novo ritual? O novo ritual tende também a fazer da extrema-unção uma celebração comunitária. Nele se encontram indicações para a celebração comum da extrema-unção em presença de uma grande reunião. Essa celebração comum da extrema-unção é criticável? Tais celebrações comuns encorajam a dar esse sacramento, sem distinguir entre saudáveis e doentes, quando de reuniões da terceira idade, enquanto que somente alguém gravemente doente pode recebê-la validamente. O que se pode dizer dos novos exorcismos? O novo ritual de exorcismos foi estabelecido, primeiro, de modo provisório, ad interim, em 1990, depois de modo definitivo em 1998. Foi um dos últimos domínios tocados pela reforma litúrgica. Porque os inovadores tocaram tão tarde os exorcismos? Os inovadores se voltaram tão tarde para os exorcismos, porque era a última de suas preocupações.
De modo geral, a influência do diabo é minimizada ou silenciada em toda a nova liturgia. O episcopado alemão declarou mesmo que era inútil publicar novos exorcismos, já que não se devia mais fazer exorcismos de jeito nenhum. Os novos exorcismos são ruins? O padre Gabriel Amott, exorcista da Diocese de Roma, e presidente de honra da Associação Internacional dos Exorcistas, acusa, claramente, os novos exorcismos de serem ineficazes. As orações eficazes, orações que tinham 12 séculos de existência, foram supressas e substituídas por novas orações ineficazes. Nós todos, exorcistas, tentamos as novas orações do novo ritual ad interim e nos demos conta de que são absolutamente ineficazes. Como se pode explicar essa ineficácia dos novos exorcismos? O padre Amott afirma que o mundo demoníaco colocou as mãos em muitas reformas litúrgicas. Denuncia também a incompetência das comissões que prepararam esse novo ritual. Nenhum dos membros dessas comissões jamais fez exorcismo, jamais assistiu a exorcismos, nem jamais teve a menor ideia do que é um exorcismo. Aí está o erro, o pecado original desse ritual. Nenhum dos que nele colaboraram era especialista em exorcismo. É excessivo acusar de incompetência os autores do novo ritual? O padre Amott prova essa incompetência pelos fatos. No ponto 15, fala-se dos malefícios, como os trabalhos, e do modo de se comportar quando se está diante deles. O ritual romano explicava como era preciso proceder. O novo ritual declara, ao contrário, categoricamente, que é absolutamente proibido fazer exorcismos nesses casos. Absurdo. Essas feitiçarias são, de longe, as causas mais frequentes de possessões e de males causados pelo demônio, ao menos 90% dos casos. É como dizer aos exorcistas para não mais praticarem exorcismos. Há outros fatos que provam essa incompetência? O padre Amott continua. O ponto 16 declara, solenemente, que não é preciso fazer exorcismo se não se tem certeza da presença do diabo. É uma obra-prima de incompetência. A certeza de que o demônio está presente em alguém só se pode ter fazendo o exorcismo. Esse protesto dos exorcistas teve resultado? O protesto dos exorcistas somente obteve uma coisa: uma nota da congregação para o culto divino, precisando que os exorcistas podiam, se desejassem, pedir ao seu bispo autorização para utilizar o antigo ritual. Nesse caso, o bispo deve, por sua vez, pedir autorização à congregação, que, segundo a nota, concede-a sem dificuldades. Acham-se, no novo ritual, outras deficiências do mesmo gênero? O padre Amott nota ainda, sobre o novo livro das bênçãos. Li minuciosamente só 1.200 páginas. E bem, toda a referência ao fato de que o Senhor deve nos proteger contra Satã, que os anjos nos protegem dos ataques do demônio, foi, sistematicamente, supressa. Todas as orações para a bênção das casas e das escolas foram supressas. Tudo devia ser bento e protegido, mas, hoje, não há mais proteção contra o demônio. Não existem mais defesas nem orações contra ele.
Quais são as consequências dessas modificações e supressões? As consequências dessas modificações são visíveis por toda parte. A influência do demônio se faz sentir sempre mais em nossas sociedades. O que se pode dizer, muito brevemente, do novo rito dos funerais? O novo rito dos funerais não diz mais nada sobre a alma, sobre a seriedade do julgamento, sobre a possibilidade de perdição, nem sobre o purgatório. Dá a impressão de que o defunto está certamente salvo, já junto de Deus. O novo rito dos funerais se esquece, pois, da existência do pecado. Como todos os outros novos ritos, o dos funerais deixa uma grande liberdade na escolha das orações. O celebrante pode, pois, a seu arbítrio, evocar ou calar o pecado e a culpa. Quanto à palavra alma, não figura mais em nenhuma oração. Numa época em que a existência da alma humana é, com frequência, negada, seria, ao contrário, muito necessário mencioná-la. Os sacramentos celebrados conforme os novos ritos são válidos. Os sacramentos administrados conforme os novos ritos podem, em princípio, serem válidos. Deve-se, entretanto, formular uma dúvida para a crisma e para a extrema-unção, que não fossem administradas com o óleo de oliva. Num certo número de outros casos, as más traduções da forma sacramental podem também fazer duvidar da validade dos sacramentos. Porque a crisma e a extrema-unção devem ser administradas com o óleo de oliva. Do mesmo modo que a palavra vinho designa, no sentido primeiro do termo, suco de uva fermentado, mesmo se empregado de modo secundário para designar o vinho de palma, de arroz, etc. Do mesmo modo a palavra óleo, oleum, na antiguidade, designava, antes de tudo, no sentido próprio, o líquido obtido pela pressão das olivas. Do mesmo modo, pois, que só o vinho de vinho e o pão de trigo são a matéria válida do sacramento da Eucaristia, só o óleo de oliva é matéria válida da crisma e da extrema-unção. Tal era a opinião tradicional e comum dos teólogos. Essa opinião se baseava unicamente sobre uma razão filológica? Essa opinião não se baseava, antes de tudo, na filologia, mas sobre o fato de que, do mesmo jeito que Cristo empregou o pão de trigo e o vinho de vinha na última ceia, assim também, as unções que indicou aos apóstolos só podiam ser unções com óleo de oliva. Não podia ocorrer ao espírito dos apóstolos de utilizar outra coisa que não fosse o óleo em sentido próprio, no sentido nobre do termo. O emprego de um outro óleo toma, pois, ao menos duvidosa validade do sacramento. Existem outros argumentos em favor do óleo de oliva. Pode-se destacar que, na mesma quinta-feira santa em que instituiu o sacerdócio, o dia também em que tomou pão e vinho para instituir a Eucaristia, Nosso Senhor irrigou com seu suor e com seu sangue o jardim das oliveiras, muito perto de uma prensa de extrair óleo, como que para santificar a matéria com que seriam feitas as santas unções. De fato, é também na quinta-feira santa que, a cada ano, os bispos consagram os santos óleos, quando da missa crismae.
De onde vem o uso de outros óleos diferentes do de oliva nos sacramentos? Em 3 de dezembro de 1970, um decreto da Congregação dos Ritos autorizou a utilização de outros óleos vegetais na administração dos sacramentos. Como a Congregação dos Ritos explicou essa mudança? A Congregação dos Ritos não explicou como se tomava. De repente, possível que sempre se havia considerado como provavelmente inválido. Não houve então nenhuma explicação sobre essa mudança de óleo? Não se deu, sobre esse assunto, nenhuma explicação doutrinal. Invocou-se somente uma razão prática, que Paulo VI retomou 2 anos mais tarde na Constituição Apostólica Sacra Unctionem Infirmorum. Como o óleo de oliva, cujo emprego era, até o presente, exigido para a validade do sacramento, é difícil de achar, em algumas regiões, decretamos, a pedido de muitos bispos, que se poderá, no futuro, segundo as circunstâncias, utilizar igualmente um ou outro óleo. Este deverá, todavia, ser extraído de vegetais, como é o óleo de oliva. Essa explicação não resolve a questão? Essa explicação prática tende sim a aumentar o problema, pois é evidente que nunca foi tão fácil como hoje fazer o óleo de oliva chegar a todos os cantos do mundo. Ora, se, até hoje, apesar das dificuldades de transporte muito maiores, a Igreja sempre se recusou a mudar a matéria do sacramento, é porque tinha boas razões para isso. A mudança da forma de alguns sacramentos, por exemplo, a nova forma da sagração dos bispos, não é um motivo para duvidar de sua validade. Alguns pretenderam que a modificação da forma da sagração episcopal tornava as novas sagrações inválidas, desde 1968. Mas, na realidade, o novo ritual utiliza uma forma próxima daquele de alguns ritos orientais. Não se pode, pois, de forma séria, colocar sua validade em dúvida, embora a mutilação do rito latino seja muito lamentável. Existem outras razões para duvidar da validade dos novos sacramentos. É necessário lembrar que a matéria e a forma não bastam para que um sacramento seja válido. É também necessário que o ministro tenha a intenção de dar o sacramento como a Igreja quer dá-lo. Um sacerdote que não crê na eficácia dos sacramentos não pode então administrá-los validamente. O problema não é o da fé do ministro, mas de sua intenção. Um sacerdote que perdeu a fé pode ainda dar validamente os sacramentos se quiser ser, ao menos nisso, um ministro da Igreja. Se, pois, tem a intenção geral de fazer o que a Igreja faz. Se, por outro lado, recusa-se conscientemente a ser o instrumento de Cristo e da Igreja, o sacramento não é válido. Pode-se, realmente, pensar que sacerdotes administrem sacramentos recusando, conscientemente, fazer o que a Igreja faz? Numerosos são, hoje, os sacerdotes que foram, justamente, estimulados, durante seus anos de estudos, contra a noção católica de sacramento, escarnecida como magia e prestidigitação. Não se pode excluir que, na administração dos sacramentos, de maneira completamente consciente, recusem realizar um sinal produtor de graça, querendo apenas presidir uma celebração comunitária e executar uma função social.
Podem-se receber os sacramentos nos novos ritos. Em razão dos defeitos enunciados acima, não se devem receber os sacramentos nos novos ritos, mas somente nos ritos tradicionais, que são os únicos dignos e certamente válidos. Não é permitido receber os sacramentos sob uma forma em algo duvidosa. Uma exceção deve, todavia, ser feita para os últimos sacramentos, quando, em caso de urgência, seja impossível chamar a tempo um sacerdote fiel à tradição. Testemunho sobre os exorcismos. Em complemento a este capítulo, este testemunho mostra que as omissões que afetam o novo rito do batismo não são sem efeito para a alma da criança. Os editores franceses. Numa escola da Fraternidade São Pio X, as professoras constataram, no curso do ano letivo, uma clara melhora no comportamento de 3 de seus alunos. O mais velho, da 7ª, era muito desagradável, insolente, grosseiro. Devíamos, com frequência, repreendê-lo em aula, mas, sobretudo, no recreio e no refeitório. Ajudava na missa da escola, mas sem mostrar muita piedade. Seu olhar, às vezes fixo e malvado, impressionava-nos e algumas ousavam se perguntar se essa criança não estaria possuída. O segundo, da 10ª, embora menos insolente e grosseiro, fazia-se notar por um comportamento às vezes estranho. A mais jovem, de 6 anos, mesmo parecendo estimar sua professora, fazia tudo para chateá-la: silêncio desobediente, sujeira nos seus cadernos ou nela, ira surpreendente diante das punições, como torcer seus óculos. Com frequência, a professora, vendo tais cadernos, perguntava-lhe: "Você é aplicada?" E sempre a mesma resposta da criança, olhando insolentemente nos olhos da professora: "Não." Não sabíamos como lidar com ela. Durante o 3º trimestre, constatamos uma rápida mudança nessas crianças. Os meninos ajudavam a missa com mais piedade, não eram mais insolentes. O mais velho havia perdido seu olhar que nos impressionava. Não o repreendíamos mais no refeitório, onde se tornou um modelo de silêncio e onde estava sempre pronto a nos prestar auxílio. A menina havia se tornado afetuosa com sua professora, deixando, mesmo, suas brincadeiras, para se aproximar dela, e mesmo lhe obter um afago. A caligrafia melhorou, assim como o estado dos cadernos. Aplicava sem fim. Havia se tornado mais gentil com seus colegas. Mesmo sem terem virado crianças modelo, nem primeiros de turma, tinham mudado. O que teria acontecido? Nosso diretor que nos deu a chave do problema. Essas crianças haviam sido batizadas no novo rito, sem os exorcismos. Com a permissão dos pais, o padre havia feito, perto da Páscoa, um complemento do batismo, isto é, havia feito os exorcismos neles. Banido o demônio, a graça atuava melhor nessas crianças. Quanto às crianças,
hoje, teriam necessidade desse complemento, para que a graça as ajudasse a lutar melhor contra suas más inclinações. Uma professora,